Olha, para uma instituição financeira, quando um alerta de segurança apita, a verdade é que já pode ser tarde demais. O jogo virou, sabe? As ameaças de hoje, principalmente os ataques zero-day, não dão mais espaço para a gente ficar só reagindo. É preciso ser proativo. E é sobre isso que vamos conversar aqui, a metodologia de threat hunting, que foi desenhada para neutralizar os ataques, antes mesmo que eles consigam causar qualquer estrago. Vamos ser bem diretos aqui porque essa frase resume tudo. A tecnologia, por mais incrível que seja, tem um teto. Ela não pensa como um criminoso. Ataques realmente sofisticados são criados por pessoas, por especialistas. E é por isso que a única defesa que funciona de verdade é ter outros especialistas do nosso lado, caçando ativamente essas ameaças que tentam se esconder. E se alguém ainda duvida, olha só este número. É um dado que muda completamente a nossa perspectiva. 40%. 40% dos ataques de ransomware no setor financeiro não começam com aquele e-mail de phishing que todo mundo espera. Não. Eles nascem da exploração de vulnerabilidades. São brechas que atacantes humanos, pessoas, procuram e exploram de forma ativa, muitas vezes passando totalmente despercebidos pelos sistemas automatizados. E é aqui que a gente chega no problema central, o tal do ponto cego. Pensa assim. Os atacantes de hoje não tentam mais arrombar a porta da frente. Eles já sabem que tem alarme ali. Em vez disso, eles aprenderam a andar pelas sombras, a operar exatamente naqueles espaços onde a tecnologia não consegue enxergar direito. Mas como eles fazem isso? Bom, eles usam uma técnica bem inteligente chamada Living Off the Land, ou LawBins. Basicamente, eles usam as próprias ferramentas legítimas do sistema contra ele mesmo. Pega o PowerShell, por exemplo. Para um sistema de segurança automatizado, o PowerShell rodando pode ser só uma atividade normal de TI. Mas, na mão de um invasor que já roubou credenciais, essa mesma ferramenta vira uma arma poderosa para se mover pela rede sem levantar suspeitas. No final das contas, eles se parecem com qualquer outro funcionário. Ok, e a consequência de não pegar esse tipo de atividade? É direta e é grave. Vamos traduzir esse risco técnico para o impacto no negócio, que é o que no fim do dia realmente importa. Isso aqui não é teoria, não é IC, é a realidade nua e crua. Olha só, 55%, mais da metade das organizações de serviços financeiros foram atingidas por ransomware só no último ano. Isso mostra o tamanho do problema e a frequência absurda com que esses ataques acontecem. E o custo para se recuperar é gigantesco. $1.590.000. Essa é a média para remediar um ataque de ransomware. E, gente, não é só o valor do resgate, não. Pense em todo o custo operacional. O sistema parado, o trabalho de recuperar os dados, o estrago na reputação da marca. É um prejuízo enorme. Agora, esse dado aqui é o que realmente tira o sono de qualquer gestor. O impacto vai além do financeiro. Ele chega na carreira. Em quase um quarto dos casos, 24%, a liderança da empresa, seja o CISO ou até o CEO, foi trocada por causa do ataque. Ou seja, o risco não é só para a empresa, ele é pessoal. Então, com um cenário desses, fica claro que só reagir não é mais uma opção. Simplesmente não funciona. A única estratégia que faz sentido é ser proativo. É sobre sair para caçar as ameaças e não ficar sentado esperando o alarme tocar. Certo. Mas o que é, na prática, esse threat hunting proativo? Pensa assim, é um processo totalmente conduzido por especialistas. Eles não ficam esperando, eles criam hipóteses com base em inteligência de ameaças. Por exemplo, tem um grupo de hackers que ataca bancos aqui na América do Sul usando essa técnica específica. Será que tem algum sinal disso na nossa rede? E aí eles vão ativamente procurar por essas pegadas. O grande objetivo é neutralizar o invasor antes que ele consiga fazer qualquer coisa. E isso não é algo feito uma vez e pronto. É um ciclo, sabe? Contínuo. Começa com especialistas monitorando tudo, 24/7. A partir daí, eles partem para as caçadas baseadas nessas hipóteses que a gente falou. Se uma ameaça é encontrada e confirmada, a contenção é imediata, coisa de minutos. E, o mais importante, o ciclo se fecha com uma análise completa para entender como o invasor entrou, a causa raiz e garantir que aquela porta seja fechada para sempre. Pois bem, é exatamente essa metodologia que é a base do Sophos MDR. É a combinação perfeita entre a inteligência humana, essa expertise dos analistas, com uma plataforma de tecnologia que integra tudo de forma muito coesa. E o que faz toda a diferença aqui é a escala. A gente não está falando de uma equipe pequena, não. São mais de 500 especialistas espalhados por 7 centros de operações de segurança no mundo todo.
Mas o número que realmente impressiona é a quantidade de dados, a telemetria que vem de mais de 600 mil clientes. Isso cria um efeito incrível que a gente chama de imunidade de comunidade. Ou seja, um ataque que é detectado num cliente lá em Singapura, por exemplo, serve de lição para fortalecer instantaneamente as defesas de um banco aqui em São Paulo. Essa imagem aqui mostra bem como essa arquitetura funciona na prática. Dê uma olhada, as diferentes camadas de segurança, endpoint, firewall, nuvem, e-mail, elas não trabalham isoladas, cada uma no seu canto. Pelo contrário, está tudo unificado numa única plataforma. E bem no centro, como se fosse o cérebro de toda a operação, está o Sophos XOps. E a equipe de inteligência que alimenta todo esse ecossistema com informações em tempo real. E é justamente essa plataforma integrada que a Sena Informática utiliza para transformar uma defesa reativa numa verdadeira fortaleza proativa. Tá, mas e na prática? O que isso significa? Significa detectar aquilo que as ferramentas sozinhas não conseguem ver. Significa responder uma ameaça em minutos, não em horas. E um ponto muito importante, se integra com as ferramentas que já existem no ambiente. Não importa se são da Sophos ou de outros fabricantes. Mas o ponto-chave mesmo é a redução de ruído. A equipe interna para de perder tempo analisando milhares de alertas falsos e passa a focar só naquilo que é uma ameaça real, já confinada. E olha, não somos só nós que estamos dizendo isso. O mercado valida essa solução. Ser o provedor de MDR número 1 em confiança e ter uma nota de 4,8 de 5 no Gartner Peer Insights, isso mostra que a solução funciona de verdade no mundo real e que os clientes confiam nela. Esse depoimento aqui resume o valor do serviço de uma forma perfeita. É essencialmente um multiplicador de força. Ele permite que a equipe de segurança que já existe na empresa consiga dar conta do recado, mesmo com as ameaças ficando cada vez mais sofisticadas, sem precisar sair contratando mais gente de forma insustentável. Então a gente chega num ponto de decisão. Adotar uma estratégia de MDR não é só uma melhoriazinha. É, na verdade, a evolução. É o passo natural e necessário para qualquer centro de operações de segurança que queira se manter não só relevante, mas principalmente eficaz no cenário de ameaças que a gente vive hoje. E tudo se resume a esta pergunta, uma pergunta fundamental. O centro de operações de segurança da instituição está caçando ameaças ou está só esperando um alerta aparecer? Está na ofensiva ou está preso num ciclo reativo, sempre correndo atrás do prejuízo? A diferença entre essas duas posturas é, literalmente, a diferença entre estar seguro e estar vulnerável. A mensagem aqui é bem clara. Mudar para uma defesa proativa é uma necessidade crítica. E a SN Informática, como parceira Sophos Gold, tem toda a expertise técnica para desenhar e implementar essa arquitetura de segurança avançada, garantindo essa proteção. Para não perder nenhuma análise como essa e continuar recebendo inteligência de ameaças toda semana, é só seguir nossos canais. Se essa conversa foi útil, não esquece de deixar um like para ajudar o nosso trabalho e, claro, comente aqui embaixo com qualquer dúvida que tenha ficado. E se o assunto é mais técnico e precisa de um papo direto, entre em contato com os nossos especialistas. A gente se vê lá no LinkedIn e no Instagram.